Fala galera, aqui é o Rosenval Júnior e a gente vai dar prosseguimento às nossas dicas sobre o licenciamento ambiental. Esse é o nosso vídeo número 9, né? Estamos chegando ao final. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre as competências ambientais, tá? Lá da Lei Complementar 140 de 2011. E no nosso último vídeo, vídeo número 10, a gente vai falar sobre os prazos das licenças, a renovação da licença e a possibilidade de modificação, suspensão e até cancelamento da licença, ok? Agora vamos falar então das competências ambientais. E para estudar essas competências do licenciamento, vocês precisam analisar a Lei Complementar 140 de 2011. Antes, eu quero fazer aqui um breve resumo, né, para contextualizar para vocês o porquê dessa Lei Complementar 140 de 2011. O artigo 23 da Constituição, ele trata das competências que são comuns a todos os entes da Federação, União, Estados, DF e os municípios. São competências materiais, competências administrativas, são competências para executar um ato, uma ação, tá? Por exemplo, fiscalizar, combater a poluição, proteger o meio ambiente, são competências comuns. E é fácil de vocês entenderem isso porque tem uma lógica, né, bastante simples, que se você perguntar para uma criança de 10 anos, quem que tem que preservar o meio ambiente, quem que tem que proteger o meio ambiente, ela vai falar todos, né, todo mundo. E é assim que funciona aqui. Todos os entes da federação possuem a competência de proteger o meio ambiente, é competência comum. Por isso que não tem o menor sentido vocês encontrarem na prova alguma questão dizendo que é exclusivo da União, ou que compete só à União e aos estados e ao DF, e exclui os municípios. Uma questão desse tipo aí pode marcar errada de cara, porque é competência o quê? Comum, competência de todos os entes da federação. Perfeito, pessoal? Simples assim. Lá no parágrafo único do artigo 23, vocês vão ver que a Constituição estabelece que leis complementares vão fixar normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar nacional. E uma lei complementar foi editada em 2011, 23 anos após a Constituição trazer essa disposição. Olha que interessante. 23 anos depois, nós tivemos a lei complementar para regulamentar o artigo 23. Saibam que as competências comuns, administrativas, né, aquelas competências para executar uma ação, estão no artigo 23 da Constituição, e que o parágrafo único do artigo 23 estabelece que leis complementares vão estabelecer essas normas de cooperação. Lá fala leis complementares, tá? No plural mesmo. E nós tivemos uma lei complementar, a Lei 140 de 2011, que estabeleceu as normas de cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios no que tange à proteção ambiental. Como é que está lá as competências na Lei 140? O artigo 7º vai tratar das competências da União, o artigo 8º das competências dos estados e o artigo 9º das competências dos municípios, tá? Já o artigo 10 traz as competências do DF, que é simples. A própria lei complementar diz que serão competências do DF as competências do artigo 8º, que são as competências dos estados, e as competências do artigo 9º, que são as competências dos municípios, ok? Então, competência do DF já matamos. É só vocês saberem lá que são as competências do artigo 8º e o artigo 9º, tá ok? Ela acumula a competência dos estados e dos municípios. Como é que funciona para as competências dos estados, pessoal? Os estados, eles têm uma competência que a gente chama de residual, remanescente. Então, o que não tiver no artigo 7º, que é da União, e o que não tiver no artigo 9º, que diz respeito aos municípios, vai ser competência dos estados. É remanescente, é residual, tá legal? Mas tem uma competência específica lá, que é promover o licenciamento de atividades localizadas em unidades de conservação instituídas pelo Estado. Se for instituída pelo Estado, será competência do próprio Estado, que instituiu aquela unidade de conservação, com exceção de APA, tá? Com exceção de áreas de proteção ambiental. E vai ter sempre essa exceção, tanto nas competências da União, como dos Estados e dos municípios, e do DF, por consequência, tá? Vai ter essa exceção, porque a APA, ela segue uma regra própria, específica, que vocês vão encontrar lá no artigo 12. Lá no artigo 12 vai dizer que a APA não segue o critério do ente federativo que instituiu a unidade de conservação. Não é aplicada essa regra para a APA, tá? Ela tem uma regra própria, e para definir qual é o ente federativo que vai fazer o licenciamento, vocês vão ter que analisar o artigo 7º, 8º e o 9º, tá? Porque a APA tem um critério específico. Todas as demais unidades de conservação vão seguir a regra geral. Quem instituiu a unidade vai ser responsável pelo licenciamento. E o que é competência dos municípios? Fácil.
tudo que for de interesse local, impacto local é município. Pessoal, tudo isso é regra, tá? É a regra. A lei é cheia de detalhezinho que vai dar alguma exceção. Então, se também no mesmo caso das unidades de conservação, se for unidade de conservação instituída pelo município, competência do município, com exceção de APA, tá? Porque a APA, vocês vão ver lá no artigo 12 a regra específica delas. E vai precisar analisar o artigo 7º, 8º e o 9º da Lei Complementar 140 de 2011. Beleza? Então agora vamos ver quais são as competências da União, que é o que sobrou. E fica fácil, porque se vocês souberem as competências da União, vocês vão conseguir responder até por eliminação as questões. Porque você sabe o que é da União. Se aparecer na prova dizendo que é do Estado, ou do município, ou do DF, você já marca errado. Você já sabe que é da União, você já sabe quais são as atividades que a União vai ter que licenciar. Se é da União, não pode ser dos outros entes da Federação, porque lá no artigo 13 da Lei Complementar, vai falar que o licenciamento vai ser feito por um único ente da Federação, tá? Os demais entes podem até opinar, podem se manifestar de forma não vinculante. Tá lá no artigo 13, pessoal. Leiam o artigo 13 da Lei Complementar 140. Então vamos para as competências da União. Lá no artigo 7º, dá uma lidinha lá no artigo 7º, e vocês vão ver que é competência da União, por exemplo, licenciar atividades que sejam desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe. Atividades que sejam desenvolvidas em terras indígenas, que atinjam unidades de conservação instituídas pela União, exceto APA, tá? Esse exceto APA vai aparecer em todos, da União, dos estados, tudo, tá? Porque é a exceção, artigo 12. Então, se for unidade de conservação instituída pela União, competência da União, exceto APA, que aí tem que ver a regra específica de APA, tá? Atividades localizadas em 2 ou mais estados, competência da União. Atividade de caráter militar, competência da União. Atividade que utilize material radioativo e energia nuclear, também competência da União, com parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá beleza? Então, pessoal, gravem essas atividades que são competências da União, vai ajudar muito na hora de resolver as provas. E geralmente, as provas cobram as competências da União, que serão exercidas pelo IBAMA, no que tange ao licenciamento, tá ok? Então, ó, atividade realizada conjuntamente no Brasil em país limítrofe, em terras indígenas, em unidades de conservação federais, exceto APA, de caráter militar, com exceção daquelas previstas para preparo e emprego de forças armadas, localizadas em 2 ou mais estados, e também atividades que utilizem material radioativo ou energia nuclear, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Perfeito, pessoal? Fica então essa dica, a nossa dica sobre competências, tá ok? Lei Complementar 140 de 2011. A gente não esgotou o assunto aqui da Lei Complementar, só falamos das competências relacionadas ao licenciamento ambiental, mas em uma outra oportunidade eu vou gravar uma sequência também de vídeos sobre a Lei Complementar 140 de 2011, tratando de vários aspectos dessa lei. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso vídeo de amanhã. Até lá!